Só mais um pouquinho em pé, vamos ler Salmos 34, versículo 4. Vai ser projetado aí agora. Aí eu vou ler a primeira vez e depois os irmãos lerão. Eu queria que fosse a que eu projetei, que eu passei para vocês aí, que foi passado. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu vou falar e os irmãos falam depois, tá certo? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Vamos falar juntos? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Podem sentar. Estamos falando sobre a busca de Deus, a necessidade que temos de buscar Deus. E o assunto hoje é como se livrar dos medos, como se livrar dos temores da vida. E aí, eu gostaria de saber, quem aqui tem medo de alguma coisa? Real ou irreal? Quem aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Teve uns que não tiveram coragem de falar não. Mas eu vou pontuar aqui alguns medos, são chamadas fobias. E quem sabe você possa se identificar com alguma dessas, não é? Mas antes de eu entrar propriamente nessa lista de fobias, de algumas, é importante a gente entender que há uma diferença muito grande entre o medo real e o medo doentio. Você ter medo de cobra não é um medo doentio, porque ela realmente pica. Agora, você não poder nem ouvir falar em cobra, que você já sua frio, você tem calafrios, aí já é um medo doentio. Existem medos que são medos de proteção. Por exemplo, você ter medo de pular daqui de cima lá embaixo. Justo esse medo. Porque é um medo que representa perigo. O medo que representa perigo é justo. Agora, você ter medo de subir essas escadas, porque você... Aí daqui a pouco eu vou falar qual é o tipo de medo, porque algumas pessoas confundem o medo de altura com o medo de voo, de voar, de avião, por exemplo. Aí nós vamos listar esses medos para que você possa entender. Aí já é um medo... existe um medo que é o medo... saudável, o medo de defesa, e existe o medo doentio, que quando a gente tem um medo doentio, a gente precisa buscar tratamento. E aí é o seguinte, medo e fobia são situações distintas que não podem ser confundidos, ou confundidas situações. O medo é uma emoção importante que nos faz evitar certas situações de perigo, tá? Enquanto que fobia é um medo desproporcional que pode nos afetar de forma significativa e até ser doentio. Então os medos são associados às situações que indicam riscos reais. Se o risco é real, então esse medo não é doentio. Agora, listar os medos. Um dos medos que as pessoas mais falam é a chamada claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados. Quem tem esse tipo de medo aqui? Só para eu ver se tem alguém aqui. Tem diversas pessoas. Gente que tem um pavor de entrar em elevador. Fechou a porta do quarto ou da sala, a pessoa entra em pânico. Então, são as chamadas claustrofobia.
fobia é medo, não é? O claustro é a ideia do ambiente fechado. Agora, justamente o agorafobia, não é o de agora, não, tá? Agorafobia é o medo de multidão, de ficar no meio de muita gente. Que tem pessoas que têm essa dificuldade. Aracnofobia, que vem de aracnídeos, né, que é aranha, então é aquele medo de aranha. Eu, sinceramente, de aranha eu tenho medo, mas eu tenho medo dela pular em mim, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de mexer com ela. Entendeu? Eu acho que é perigoso, é igual uma cobra. Eu tenho medo de cobra, mas eu enfrento uma cobra. Eu não corro de uma cobra, eu nem corro de uma aranha. Mas tem gente que, se vir uma barata, ela sobe na mesa, sobe no banco. Tem gente que tem um medo de rato, que é um negócio impressionante. Então, essa aí é a zoofobia, que é um medo exagerado de animais. Medo de cachorro, né? Eu esqueci de perguntar aqui, né? Deixa eu ver. Quantos aqui tem medo de multidão, de ficar no meio da multidão? Tem alguém aqui? Ok. Quantos tem medo aqui, a chamada aracnofobia, medo de aranha? Olha aqui. Tá? Agora, quantos aqui tem medo de qualquer animal? Gente, que é isso? É a chamada zoofobia. Agora, a diferença entre altura, né, medo de voo, né, e de altura, é que o medo de altura é chamado acrofobia. Acrofobia, tá? Agora, esse aqui que eu vou falar, a maioria das pessoas tem esse medo, a maioria. Eu nem vou falar os nomes de alguns aqui que até tremem. Eu já falei para algumas aqui que eu falo, olha, domingo eu vou fazer uma surpresa para você. Eu vou chegar lá no púlpito e vou dizer, irmão, olha, hoje não sou eu que vou pregar não, vai ser a irmã fulana. E chamar lá à frente. Ou então chamar lá à frente e dizer, olha, a pregação está com você hoje. É a chamada glossofobia, medo de falar em público. Tá? Quantos têm medo de falar em público aqui? Levanta a mão. Tem pavor, é pavor, né? Porque tem gente que tem medo, mas enfrenta. Tem gente que, se botar na frente, ela perde a voz. Entendeu? Ok, é a chamada glossofobia. Agora, nictofobia. Nictó vem de escuro, né? Tem medo de escuro. Quantos aqui tem medo de escuro? Eita, tem. As crianças, de um modo geral, têm medo de escuro, né? Muito bem. Agora, hematofobia. Hema de sangue, né? Quantos têm medo aqui de sangue? Não podem ver sangue. Levanta a mão. Daí tem poucos, hein? Interessante, hein? Tem poucos isso aí. Tá? Agora, tem um aqui que muita gente tem medo, é a chamada tânato é morte, tanatofobia, que é medo da morte, medo de morto ou medo de ir num velório. Quantos tem esse tipo de medo aqui? Não vai, só vai se for muito forçado, muito obrigado mesmo. Quantos aqui? Tem aí acho que um ou dois que tem medo disso aí. Você tem medo, Davi? Meu filho, você está frito, você está no sal, então. Você está no sal, você vai ter que fazer muitos sepultamentos.
ficar do lado da Lia, do lado do defunto. E ainda fazer um carinho nele. Olha, antigamente, eu não sei se ainda fazem isso, mas antigamente o pessoal tinha uma mania de dar banho em defunto. Dar banho de morreu, vai dar banho, mas para que dar banho? Tinha esse negócio, né? Oi. Fala de novo que o zumbido aqui, o sussurro não me deixou. Ah, entendi. Ah, tá, agora entendi, tá. Tem a razão disso aí, né? Ah, ok. Eu tinha esquecido desse detalhe aí. Mas, ai, gente. Bom, então é o tanatofobia. Agora, a diferença da anacrofobia para o aerofobia. O aerofobia, que é o medo de voos. Quantos aqui tem medo de voos? De avião, de voar de avião? Ali. Não tem muito não, viu? Agora, esse medo que eu vou falar aqui, é raro uma mulher que não tem esse medo. Gerontofobia. Medo de envelhecer. Gerontofobia. Eu posso perguntar quantas tem medo? Não. Deixa para lá. Deixa para lá. Gerontofobia. As mulheres, a partir dos 30 anos, desenvolvem mais esse medo. Vira até uma obsessão, uma paranoia. Os homens, a partir dos 50. Interessante, né? A partir dos 50, desenvolvem a gerontofobia. Agora, vem aqui uns... só um momentinho, irmãos. A homofobia, ela é confundida com preconceito. A homofobia não é medo de homossexuais. É medo da sexualidade oposta. Então é a homofobia. Mas hoje a homofobia é tida como preconceito. Você tem preconceito contra alguém que é homossexual, tá? Eu tinha deixado essa por último, mas eu quis falar logo para a gente, tá? Já pontuar, tá? Ok, então nós paramos aí na gerontofobia. Agora, vamos umas aqui que são interessantes. Eu, sinceramente, não sabia que tinha esse tipo de fobia aqui. Tripofobia. Medo de buracos. Então, a pessoa, qualquer buraco que ela vir, causa um medo nela que desespera até. Entendeu? É a tripofobia. Essa daqui, algumas crianças têm. Algumas crianças têm. Que é a courofobia. Medo de palhaço. Interessante, eu não sabia que existia esse medo. Algumas crianças têm. Elas entram em pânico quando veem um palhaço, né? É porque C-O-U-L-R-O. Courofobia. Medo de palhaço. Hidrofobia, todo mundo sabe, né? Medo de água. Alguém aqui tem medo de palhaço? Criança, você tem medo de palhaço? Tem? É? Ok. De água aqui. Quantos têm medo de água? Interessante, hein?
Isso aí eu não tenho medo. Medo de avião, medo de altura, medo de água, não tenho medo de nada disso. É um perigo, né? Para quem não tem, porque às vezes muitos morrem porque não tem medo. Tá? Ok. Agora, gente, essa daqui, vou te contar, viu? Eclesiofobia. O que é isso? É medo de quê, gente? Medo de igreja. Que incrível, né? Eclesiofobia. Medo de igrejas. Agora, tem muita gente aqui que tem medo do hélio. Eu não sei por quê. Heliofobia. Qual o significado do seu nome, Hélio? Que eu sempre brinco com você. Se lembra? Sol. Tem nada a ver com o irmão Hélio, não, viu, gente? É só ele que já é meio tímido, eu mexi com ele agora, coitadinho, né? Ele vai ficar agora com pastorofobia. Tem essa, viu? Tem essa. Então, heliofobia, medo de sol. Tem gente que... Uma vez eu vi uma corredora da São Silvestre, que aquela mulher estava assim, caindo do corpo dela, protetor solar. De tanto medo que ela tinha do sol. Mas não é só esse medo nesse sentido, mas o medo mesmo da luminosidade, da claridade, vai por aí afora. Heliofobia. Agora, esse medo aqui é impressionante, irmãos. Afetofobia. Pessoas que têm medo de afeto. Pessoas que não suportam que alguém toque nelas. Que alguém faça um carinho. E isso nos relacionamentos, principalmente conjugais, isso é uma questão muito séria, porque aí a pessoa não se deixa tocar. Né? Filhos que foram criados por pais que tinham esse tipo de fobia, desenvolvem isso, levam isso para o casamento e para os relacionamentos. Tem gente que não dá um abraço em outro de jeito nenhum. Tá? Então, é a afetofobia. Agora, esse daqui, a decidofobia. Medo de decidir. Decidofobia. Esse daqui que eu vou ler agora, eu acho que vocês vão identificar logo algumas pessoas que vocês já sabem. É a chamada gamofobia. Medo de casar. Olha, o que a gente encontra com um homem com medo de casar, fica solteirão, até os 40, 50, 60, ou então não casam, porque tem a gamofobia. E mulheres também têm desenvolvido isso. Agora, por incrível que pareça, irmãos, existe de fato a pastorofobia. Medo de pastor. Tem alguns que causam medo mesmo, né? Não sei qual é o meu caso aqui, mas tem alguns que causam medo. Pastorofobia. Eu vi uns outros também aqui, muito interessantes. Triexafobia. Tri é 3, hexa 6. Triexafobia. É o medo do 666. Medo do número 6 ao triplo. Não pode ouvir falar o número 3 vezes, número 6 3 vezes, que causa pânico na vida da pessoa. Tá? Existe também... Isso aí, principalmente as crianças e muitos adultos têm medo. Espectrofobia. Medo de assombração. Medo de fantasma. Espectrofobia. E aí, o Jocha, uma vez, eu trouxe isso aqui só para... Me perguntou se eu sabia o que era onfalofobia. Onfalofobia. Quem sabe aí o que é onfalofobia? Eu não sabia. Eu trouxe porque você me fez essa pergunta uma vez, Joshua. Onfalofobia, a pessoa que tem medo de umbigo. Agora, como é que uma pessoa pode ter medo de umbigo? Eu não sei.
Se é porque o umbigo é muito feio, o que é, né? Mas é a onfalofobia. Ele me falou isso uma vez, eu achei interessante, já tem 3 anos que ele falou isso, ele lembrou ainda agora, né? E eu falei, olha só, né? Os medos da vida. Agora, vocês imaginaram esses medos todos em nossa vida? Como é que a gente vai lidar com o dia a dia? Porque são medos nas mais diferentes situações. E muitos desses medos afetam os nossos relacionamentos. Porque às vezes a pessoa fala que isso, me permita aqui o termo chulo, mas que diz que é frescura. E não é. É realmente um dispositivo psicológico que a pessoa tem, que quando se depara com a situação dessa, a pessoa entra em pânico. E não adianta querer dizer, não fica não, onde já se viu isso? Mas por que isso? A pessoa tem isso. E aí, quando o salmista diz, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de quais temores? Todos. Interessante isso, né? Que o Senhor pode cuidar dos nossos medos. Porque os temores, eu listei uns aqui, mas irmãos, a lista é muito grande das fobias da vida. E você fica pensando assim, como assim ter esse tipo de medo? A gente que não tem, não consegue aceitar que o outro tenha. Eu, por exemplo, não tenho nenhum medo de cachorro nem de gato. Mas as casas onde nós visitamos, eu já vou prevenindo. Olha, esconde o cachorro, guarda o cachorro, né? Porque a ideia tem muito medo. A minha filha também tem. Mas eu não tenho o maior medo, o menor medo dos animais. Tenho medo de nenhum animal, assim, medo pavoroso. Mas, assim, eu tenho mais medo da cobra e da aranha, não é? Eu tenho medo, por exemplo, de animais ferozes. Não desafio um animal desse. Né? Um leão, né? Esses animais assim, né? Mas a cobra, já matei diversas cobras no tempo que era permitido matar, né? Hoje a gente deve preservá-las. Mas, assim, de ter medo, eu não tenho de enfrentar uma aranha. Uma vez eu estava num projeto missionário e uma aranha jogou o pelo dela em mim, porque ela estava lá, eu estava tentando enxotá-la, né? Afugentá-la, estava dentro de um banheiro. Eu estava tentando, e ela jogou pelo de mim, era aquela aranha chamada caranguejeira, né? E eu tive uma alergia violenta por causa disso. Mas de ter o medo de me desesperar, de sair correndo, não. Tem gente que se sair um rato no meio da sala dela ou uma barata, sobe numa mesa. E homem, já vi homem, marmanjo mesmo, subir em mesa. Por causa disso. Entendeu? Mas aí, como é que a gente lida com essas pessoas e como é que a gente lida com os medos da gente? A Bíblia diz que Deus se lembra da nossa estrutura, que Ele conhece a nossa estrutura e que Ele se lembra que nós somos pó. Deus conhece o nosso interior e Ele sabe como tratar dos nossos medos. Quando você está com medo, normalmente o que você faz? Além de correr, né? Você busca ajuda, você pede socorro. Normalmente as pessoas gritam, socorro! Socorro, tem um pernilongo aqui dentro do meu quarto. Tem um pernilongo aqui dentro do meu quarto. Isso vai me matar, vai me destruir. Você pede socorro. E aí, irmãos, entra a necessidade que nós temos de pedir ajuda do nosso Criador, daquele que conhece as nossas emoções e que Ele sabe como tratar dos nossos medos. Por isso que o salmista diz, busquei o Senhor. Então precisamos buscar a Deus também por causa dos nossos medos, para Ele nos tratar, nos ajudar
a entender também as pessoas que têm medo. E elas possam ser cuidadas. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há temor. No amor não há medo. No amor não há medo. No temor é a versão, né? No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Quer dizer, que ameaça, o medo ameaça. E João está dizendo que nós podemos tratar do nosso medo no nosso relacionamento amoroso com o Senhor. Saber que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos compreende. E que Ele pode nos ajudar a superar os temores da nossa vida. Todo mundo sabe o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Eu vou ver aqui na linguagem de hoje. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protegerás e me dirigirás. Meu irmão, qual é o medo que você está passando neste momento? Quais são os temores da sua vida? O que está ameaçando você? Deus quer que você experimente a presença dEle. Por isso que nós temos que buscá-lo. O salmista falou que ele não tinha medo, pela certeza da presença de Deus com ele. Em Mateus 28, 20, o final do versículo, Jesus disse: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E aí, no próprio Salmo 34, no versículo 7, aquele versículo que todo crente sabe: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, na linguagem de hoje está dessa maneira, que o anjo do Senhor fica em volta. Se nós tomarmos consciência de que nunca estamos sozinhos, de que Deus nos protege de todo perigo, a gente vai poder lidar melhor com os medos da gente. No Salmo 91, 10, por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Quando tiver medo, irmão, lembre-se, Deus está comigo. Deus designou anjos para me dar proteção, para me livrar, me proteger nesse instante. Ainda no Salmo 91, 12, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Está com um momento de extremo pavor? Busque o Senhor. Procure experimentar a companhia dEle. Não é assim quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente pede socorro? A gente quer que alguém esteja perto da gente. Então o Senhor faz essa promessa de que Ele não só estará conosco, mas Ele enviará o seu anjo para nos dar proteção. Todos aqui conhecem a história de Eliseu. O ajudante de Eliseu se levanta de manhã e olha, e os exércitos da Síria em volta da casa de Eliseu, que o rei da Síria tinha mandado prender Eliseu. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15.
No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou ele em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Às vezes a gente tem esse tipo de medo, porque a gente está vendo só um lado dos perigos, das ameaças. E no versículo 16, Eliseu disse: não tenha medo, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí aconteceu algo extraordinário. O que Eliseu fez? Eliseu fez uma oração. Eliseu fez uma oração para que o ajudante dele visse o que ele estava vendo. A pessoa que está em pânico, ela só consegue ver a ameaça, o perigo, ela não consegue ver a defesa de Deus, a presença e a defesa de Deus, o cuidado de Deus. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Então, irmãos, quando estiver em pânico, diga: Deus, abre os meus olhos para que eu veja a verdade, eu veja a realidade. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima. Meu irmão, você precisa olhar para cima. Olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Pessoa em pânico só vê as ameaças. Ela não consegue ver a presença de Deus com ela ali para livrá-la, protegê-la. E para terminar, irmãos, eu quero ler com os irmãos 1 João 5,18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Ponha isso no coração, meu irmão. Satanás não pode tocar em você porque você é filho de Deus. E o maligno não pode tocar neles. Tem gente que tem muito mais medo de Satanás do que de Deus. Medo do sentido de ficar apavorado e de Deus de temer. Vocês veem alguém aí mexendo com macumbeiro? Mas com os crentes eles mexem. Porque eles têm menos temor de Deus, mas eles têm medo da macumba. Foi isso que eu falei para aquele homem eu já contei a história aqui, que ele foi lá me pedir para não deixar a mulher dele se livrar de todas as coisas que eram da macumba. Que ele tinha medo do que o diabo podia fazer com a filha dele. E eu disse para ele: o senhor tem mais medo de Satanás do que temor a Deus? E há muitos crentes assim também, que bagunçam com Deus e temem Satanás. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi, quer dizer, não faz sentido uma coisa dessa. Vê se vocês encontram esse pessoal aí mexendo com os macumbeiros. Mas com os crentes eles mexem. Com o povo de Deus eles mexem. E zombam do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, o crente deve saber o seguinte: ele é filho de Deus. E o filho de Deus, Satanás não toca, não pode tocar nele. Porque Deus dispensou para esse filho dele essa proteção especial.
Só temos que nos lembrar, o versículo aqui está falando daquelas pessoas que não vivem pecando, não continuam no pecando. Por que isso? Porque quando a gente peca, a gente dá lugar ao diabo. A Bíblia não diz? Não deis lugar ao diabo. Então, quando a gente peca, o que a gente faz? Se arrepende e confessa. Quando a gente está tentado, o que a gente faz? Resiste ao diabo, a Bíblia diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus mandou que a gente orasse: não nos deixes cair em tentação. Quando Jesus estava com os discípulos lá, Jesus, antes dele ser preso, Jesus disse: orem para que vocês não entrem em tentação. Isso é Mateus 21, 41. Orem para que vocês não entrem em tentação. Então, quando a gente está em tentação, a Bíblia diz também que, assim como Jesus foi tentado em tudo, que Ele pode socorrer os que são tentados. Senhor, me socorre, eu estou sendo tentado, me livra, me sustenta. Porque quando a gente dá lugar ao diabo, Deus não pode nos proteger. Deus retira a proteção de nós. Então aqui eu estou falando dos filhos de Deus que procuram viver uma vida digna, como filhos de Deus. Aí aqui diz que o diabo não pode tocar nessas pessoas. Vamos orar, irmãos, para Deus nos livrar dos nossos medos. Vamos entregar os nossos medos a Deus nesta manhã. Vamos ficar em pé e vamos orar. Busquei ao Senhor e Ele me livrou dos meus medos. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, queremos entregar ao Senhor os medos que nos têm assustado. Os medos que têm tirado da nossa paz, tirado do nosso sono. Os medos que nos têm adoecido, Senhor. Pedimos que, pelo nome de Jesus, Tu nos ajudes a perceber e a crer na Tua presença conosco. De que quando Tu estás conosco, a gente não tem medo algum. Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, por lugares sombrios de morte, que o Senhor está conosco. Que aquele que é filho do Senhor, o maligno não pode tocar. Por isso pedimos-te perdão pelos nossos pecados. Que o sangue de Jesus Cristo nos dê toda a garantia. Que nos dê a vitória, como a Tua palavra diz, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ó Deus, livra-nos dos nossos medos, que nós os entregamos agora ao Senhor. E queremos descansar no Senhor e ter paz. E viver na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Que mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Mais são os que estão conosco do que os nossos medos. É a nossa oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Podem sentar.